Bom dia, meninas! Vamos fazer nosso devocional do dia de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor Todo-Poderoso, em humildade me aproximo de Ti, buscando um maior entendimento da Tua palavra contida na Bíblia. Concede-me, ó Pai, a sabedoria e a clareza para compreender os Teus ensinamentos, para que eu possa aplicá-los em minha vida diária e compartilhá-los com aqueles ao meu redor. Ilumina meu coração e minha mente, guia-me no caminho da verdade e da fé, para que eu cresça espiritualmente e viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu rezo. Amém. A leitura bíblica de hoje é Atos 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e,
pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente. E morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Leitura do dia, livro de devocionais Café com Deus Pai, não há impossível para Deus. Um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. João 5 versículos 2 ao 4. A palavra Betesda deriva de 2 palavras hebraicas, uma relacionada à casa, habitação, e a segunda, a bondade e misericórdia. Betesda pode ser traduzido por casa ou lugar de misericórdia. Nesse lugar em que muitas pessoas enfermas buscavam por cura sobrenatural, Jesus encontra um homem que havia 38 anos e estava paralítico. Por muito tempo, ele tentava obter a cura oferecida no tanque, sem êxito. O encontro com Jesus trouxe a cura tão almejada, sem precisar tocar na água daquele tanque. Dias atrás, a minha mãe relembrou uma história de quando estava grávida de mim, no final de 1979. Ela teve rubéola. Foi aconselhada a abortar. Então, após sair daquele consultório, uma amiga lhe disse: Edith, não desista, confie em Deus. Ele não vai permitir que esta criança sofra consequência alguma por causa dessa doença. Cheia de esperança, a minha mãe decidiu prosseguir com a gravidez. Finalmente, eu nasci, cheio de vida, e com vigor, e, o melhor de tudo, em perfeita saúde. Talvez você esteja diante de um diagnóstico contrário quanto à sua vida ou a de alguém que você conhece. Só Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Não podemos dimensionar aonde Ele nos levará, embora, sim, saibamos que Ele tem poder para transformar a água em vinho. Saiba que hoje mesmo esse diagnóstico pode ser mudado, e o milagre pode acontecer se Ele assim determinar. Frase do dia: Deus está mais disposto a nos ajudar do que somos capazes de imaginar. Agora vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Amado Senhor, hoje me aproximo de Ti com uma palavra em meu coração. Obrigada, obrigada, minha Senhora, por permitir-me viver mais um dia em Tua presença. Obrigada porque Teu amor e Tua misericórdia se derramam sem limite sobre minha vida. Obrigada porque esclareces minhas dúvidas quando estou confusa, dás-me força quando estou triste e presenteias-me com a esperança de saber que sempre estarás ao meu lado.
Obrigada, meu Deus incomparável, porque nesta manhã posso sentir todas as tuas graças e bênçãos. Reconheço o quanto sou abençoada por ser tua filha. Tu cuidas de mim contra todos os males, proteges-me dos perigos do mundo e supres minhas necessidades. Como não te agradecer, Pai Celestial, se és o capitão do meu barco, dirigindo meu rumo contra ventos e marés? Aplacas a ira do mar de problemas que às vezes sobrevêm sobre mim e acalmas a tempestade quando sinto que não posso mais. Obrigada, Deus bendito e eterno, porque somente contigo posso ser feliz. Hoje quero proclamar tua grandeza e tenho somente palavras de júbilo e louvor para ti, porque és incomparável, tão bom e misericordioso que mesmo quando passo por problemas, posso sentir teu amor reconfortante. Sê minha guia e minha constante companhia hoje, meu Senhor, e acima de tudo, que sempre se faça a tua vontade em tudo que farei hoje. Deixo tudo em tuas mãos, os afazeres do meu lar, meu trabalho, meus estudos, minha família, amigos e todos os meus entes queridos. Por favor, abençoa-os. E se, em algum momento deste dia, minhas forças se perderem, vem tu me confortar, coloca em mim a vontade de seguir adiante, o entusiasmo de viver um dia cheio do teu amor. Que eu possa ser otimista e deixar para trás os pensamentos negativos, pois quero ser livre para crer e ter a convicção de que tu vais adiante de mim como escudo protetor contra todo mal e injustiça. Cuida de mim e de todos que amo, protege-nos de toda maldade e paz no mundo. Senhor, não permitas que nos façam mal, que sejamos enganados ou vítimas de abuso. Toma nossas vidas em tuas mãos santas e guarda-nos como os filhos que somos. Neste dia, Deus vitorioso, também quero pedir com fé e esperança por todas aquelas pessoas que não te conhecem, que não querem conhecê-lo, pelos que vivem sem fé em meio a problemas e vícios, pelos que sofrem de doenças físicas ou mentais, pelas vítimas de violência e por todos os teus filhos no mundo que não sentem o teu amor. Abraça-os e ajuda-os a voltar para ti, Pai misericordioso. Obrigada mais uma vez, meu Deus, por estar comigo e por ouvir estas súplicas sinceras. Toma minha oração e ajuda-me a continuar confiando em tuas promessas. Cuida da minha casa, da minha família, atende às suas necessidades, pois estou certo de que sempre nos ajudarás a seguir em frente, em nome poderoso de Jesus. Amém. Lembre-se de se inscrever, curtir e ativar as notificações para receber esses devocionais feitos com muito carinho todas as manhãs. Tenha um dia maravilhoso e cheio de bênçãos.